Caríssimos irmãos e irmãs, nós celebramos neste final de semana, neste domingo, o 24º domingo do tempo comum. E o tema deste domingo nos apresenta Jesus como Messias e o apóstolo São Pedro proclamando esta verdade. Vamos ouvir o Evangelho que será proclamado em nossas celebrações deste domingo. O texto do Evangelho é tirado do Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Irmãos e irmãs, São Pedro, como nos ensina o Evangelho deste domingo, faz um ato de fé muito bonito em Jesus. São Mateus, em seu Evangelho, conta-nos com maior detalhe, com outros pormenores, a resposta de Pedro. Pedro disse a Jesus: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E como Jesus elogiou a fé do apóstolo Pedro: não foram a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que está nos céus. E Jesus diz ainda a Pedro: e eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não levarão o melhor contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será também desligado nos céus. Assim, Jesus, com estas palavras, faz de Pedro o chefe da sua igreja, a pedra da unidade, conferindo a Pedro poderes maravilhosos para o serviço da igreja e o serviço da fé. Apesar disso, vemos que a fé de Pedro é ainda uma fé muito imperfeita. Pedro não contava com o sofrimento que Jesus terá de suportar para salvar a humanidade. Por uma amizade mal entendida ao Senhor, Pedro quer afastar Jesus da sua paixão redentora. Por isso, Jesus lhe dirige uma repressão muito forte. Irmãos e irmãs, temos de pedir a nosso Senhor que Ele nos dê uma fé grande, como a fé do apóstolo Pedro, mas uma fé mais aperfeiçoada. Que esta fé ilumine a nossa vida, as 24 horas do nosso dia a dia, e que procuremos ter uma visão sobrenatural
diante do sofrimento, diante das contrariedades da nossa vida. Na verdade, alguns cristãos pensam que a fé é para usar somente na igreja, nas cerimônias religiosas, e que nada tem a ver com o dia a dia, com a vida de família, com as relações sociais, com os divertimentos, com os negócios, com a sua atividade política. Falta-lhes, na verdade, aquilo que se chama a unidade de vida. A nossa fé deve iluminar toda a nossa vida e tem de se manifestar em todas as nossas ações. Há de mostrar-se nas obras, como nos lembra São Tiago na segunda leitura deste domingo. De que serve a alguém dizer que tem fé se não tem obras? A fé sem obras está completamente morta. Assim, é preciso também procurar conhecer melhor a nossa fé, lendo e meditando o Catecismo da Igreja Católica, por exemplo, como nos ensinava o Papa Emérito Bento XVI, para poder aplicar na prática do nosso dia a dia aquilo que nós conhecemos pela fé. Uma das palavras que os apóstolos tiveram maior dificuldade em aceitar, assim nos diz o Evangelho, foi o anúncio da paixão e da morte de Jesus. Por um lado, porque eles tinham uma ideia do Messias à maneira dos judeus, aqueles homens do seu tempo que esperavam um Messias terreno, um Messias que iria conquistar o mundo como os reis daquela época conquistavam os seus reinos. Por outro lado, lhes custava também pensar nos sofrimentos do seu mestre e amigo, que era Jesus. Por isso, Pedro quer afastar Jesus de cumprir a vontade do Pai. O Senhor o repreende com severidade, dizendo: vai-te de minha frente, Satanás, porque tu não compreendes as coisas de Deus, mas só as coisas dos homens. Jesus falou-lhes várias vezes da sua paixão e da sua morte. Mesmo assim, eles não souberam acompanhá-lo até o Calvário. Conosco, irmãos e irmãs, também pode acontecer o mesmo. Custa-nos muitas vezes compreender como é que Deus permite uma doença em nossa vida, a morte inesperada de uma pessoa querida, de um amigo, de um familiar. Como é que Deus permite, por exemplo, hoje, que tantos cristãos sejam humilhados e perseguidos em tantos países do mundo? Pode também, para nós, vir a tentação de duvidar da sabedoria ou do poder de Deus. A palavra de Deus neste domingo quer nos ensinar a ver as coisas com os olhos da fé, sabendo dizer ao Senhor: Senhor, tu sabes mais. Que tenhamos todos um ótimo domingo, que Deus nos abençoe e depois uma ótima semana com as bênçãos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.